Fala, meu amigo, graça e paz seja multiplicado através do nosso Senhor. No livro de Mateus, capítulo 11, verso 28, diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É importante entendermos o vinde do Senhor. É importante nós entendermos a chamada do Senhor. É importante nós entendermos o chamamento do Senhor. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos entender que ele chama individualmente. Assim como Adão, lá no jardim do Éden, estava em pecado e se escondendo da presença de Deus, mas mesmo assim, no entardecer, Deus foi lá e chamou Adão, aonde tu estás. Assim também Deus chama a todo aquele que está em pecado. Assim também Jesus também chama todo aquele que está em pecado. Quando nós começamos ainda a entender a Bíblia, nós vamos ver que Deus também ele chama um povo. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel foi chamado por Deus para fazer a diferença no mundo da época, porque nós entendemos que o povo de Israel era um povo que adorava um único Deus, ao contrário dos demais povos que tinham vários deuses e não reconhecia a Deus, o único Deus, como o Senhor de suas vidas. Quando nós falamos de povo, nós falamos que é importante que o povo tenha o mesmo costume, que o povo tenha a mesma língua e que o povo tenha o mesmo interesse. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando nós falamos de chamamento, nós ainda aprendemos que Deus ele chama um grupo. Assim foi lá no Novo Testamento, quando Jesus, um por um, foi chamado e ali formou um grupo. Aquele grupo andava com Cristo, aquele grupo foi discipulado por Cristo e aquele grupo ele deu continuidade à obra de Cristo quando Cristo foi assunto aos céus. A palavra grupo quer dizer pessoas que têm a mesma ou o mesmo interesse, os mesmos objetivos. Grupo é favorável na igreja quando eles têm o mesmo interesse que glorifica, que enaltece o nome do Senhor. E nós vemos também que Cristo ele chama a igreja. A igreja é a noiva. A igreja é aquela que vai se encontrar com Jesus nos ares. A igreja será aquela que será arrebatada. Cristo ele chama indivíduos, Cristo ele chama um povo, Cristo ele chama um grupo, mas Deus, Cristo ele também chama a igreja. E quando nós continuamos a meditar no vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu aprendo também que Deus ou Cristo, eles chamam aqueles que estão separados. Ele fala, vinde a mim. Quando ele fala, vinde a mim, isso significa que o homem, que o sujeito está separado de Deus. E quando o homem ele se encontra separado de Deus, ele não professa o nome de Cristo. Ele não anda nos caminhos de Cristo. Ele não faz a vontade de Cristo. Uma vez assim, ele se encontra subjugado ao poder do pecado. Ele anda subjugado à condenação do pecado. Por isso é importante que o homem se achegue a Deus e viva com Deus. Não devemos temporariamente ter um encontro com Deus e sair da sua presença, mas temos que estar sempre na sua presença. O Salmo 91 diz: aquele que habita, aquele que reside, aquele que mora no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ou seja, daquele que tem todo o poder, ele descansará. Necessário não é ir e sair, mas necessário é permanecer na presença. E Jesus Cristo ele chama aquele que está separado, aquele que está longe da sua presença. Nós aprendemos também que quando ele chama, o homem tem que estar consciente da sua situação. Existem muitas pessoas morrendo, existem pessoas que não conseguem perceber a situação a qual ela ou ele está. Existem pessoas que não procuram medicamento porque não reconhecem a sua doença. Existem pessoas que não reconhecem a ida ao médico porque não reconhecem a sua doença. O homem ele tem que ter consciência da sua situação. Ele tem que fazer uma autoanálise, ele tem que fazer um autoexame e ver a sua situação. Quando nós falamos em ver ou rever a sua situação, nós estamos falando não simplesmente da sua situação física, mas também da sua situação espiritual. Se você anda em angústia, tristeza, se você não tem alegria de viver, alguma coisa está errada.
porque todos nós temos problemas. A Bíblia diz, no mundo nós teríamos aflições e temos aflições, mas nós temos que entender que essas alegrias, ou seja, que essa adversidade, que essas barreiras vão ser superadas, e isso aí não pode impedir a alegria do Espírito Santo em nossa vida. Então o homem ele tem que ter consciência. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho, porque a Bíblia diz que quando nós pregamos o Evangelho, o Espírito de Deus convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Existem muitas pessoas que ainda não foram convencidas da situação a qual ela está.